Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo, sou um dos integrantes deste grupo. O grupo é composto por mim, o Eduardo, o Yuri, a Caterine, o Rubens, o Maurício, a Fernanda, o Felipe e o Gustavo. Qual foi o nosso tema de projeto? Vou voltar lá para o começo. Bom, o nosso tema ele foi como integrar alunos imigrantes, valorizando as suas culturas. Então, nós entendemos o Brasil pela sua vastidão territorial e cultural e que este mesmo país, o Brasil, ele dá uma oportunidade única para uma promoção de ambientes escolares que sejam mais inclusivos. Só que a integração desses alunos imigrantes enfrenta grandes desafios significativos, uma sendo a barreira linguística e outra a própria cultural. Então, pensando nessa questão, nós fomos motivados, por essa necessidade de criar um espaço educativo que valorizasse essa diversidade e promovesse o respeito mútuo entre essas culturas, a brasileira ou qualquer uma outra de fora. Então, o nosso objetivo principal foi facilitar essa integração desses alunos imigrantes nas escolas brasileiras. Então, nós precisamos identificar primeiro esses alunos dentro dessas escolas, esses alunos imigrantes, tentar ali organizar eventos multiculturais que estimulassem a interação entre esses alunos, realizar algumas reuniões com as famílias e promover alguma atitude dentro da escola que facilitasse essa integração também, para o processo de inclusão mais adequado entre eles. Então, nossa justificativa foi porque é uma atitude cidadã relevante, para os alunos da Univesp, contribuir com essa inclusão social e também por via indireta combater o preconceito, o bullying, preconceito e promover uma educação mais equitativa. Então, a gente acredita também que essa melhora da acomodação desses alunos imigrantes dentro de uma escola brasileira, por exemplo, pode melhorar ali, o diálogo entre essas escolas e também as comunidades de imigrantes. E também pode, por vir, a aumentar a adesão escolar e fortalecer os laços entre essas culturas, beneficiando tanto os alunos quanto o ambiente escolar como um todo. Qual foi a nossa metodologia? Então, nós utilizamos uma abordagem prática e participativa, com entrevistas realizadas entre os alunos e os professores, uma observação direta das dinâmicas escolares, onde nós sugerimos para alguns professores algumas atitudes com relação a trabalho. Então, por exemplo, eu vi um professor de geografia que ele aplicou um trabalho escolar, trabalho bimestral para o oitavo A e o oitavo B, onde eu tive a oportunidade de acompanhar, onde ele faz um rodízio de países, por diversas salas por onde ele passa, e para essa sala do oitavo ano, ele colocou que o trabalho bimestral seria a respeito do Líbano. Então, os alunos foram separados em grupo, eles tinham que falar a respeito desse país e trazer uma comida típica. Então, foi bem interessante, porque alunos que eram descendentes ou imigrantes diretos tinham uma ambição maior em falar de seu país ou da sua descendência. E foi bem interessante, porque o grupo era feito não só de imigrantes, era feito de alunos brasileiros também. Então isso foi bem interessante para essa troca cultural. Outra coisa que eu vi também muito interessante foi um professor de educação física, onde ele trouxe uma luta corpo a corpo dos indígenas. Então ele pediu um trabalho bimestral também de educação física, onde os alunos tinham que conhecer essa luta e também depois ele levou esses alunos lá para a quadra para eles lutarem aos pares. Então isso foi bem interessante também. Quais foram os nossos resultados? O que eles revelaram? Então foi revelada uma barreira significativa, entre o aluno ali, imigrante, e a escola. E essa barreira não especificamente nós vimos que tem a ver só com a parte linguística, mas tem a ver também com a parte emocional, porque tem um elo muito grande do professor em buscar esse aluno imigrante para a sua própria exposição dentro da sala de aula. E a gente viu que alguns professores pecam nesse quesito. Alguns professores são a favor, mas outros pecam. Então, por exemplo, professores de redação. Às vezes um aluno vai escrever, mas ele não tem o domínio da língua ou de uma técnica da escrita. E aí o professor, ao invés de entender que esse aluno é um imigrante, às vezes expõe ele dentro da sala de aula, por exemplo, de como não se deve fazer uma redação. E às vezes cita o nome do aluno,
o aluno fica chateado, fica cabisbaixo e acaba não cooperando mais nas próximas aulas. Ele não chega a fazer bagunça, mas ele fica quieto, ele não quer mais se manifestar. Então isso eu percebi também. E tem o contrário, aquele professor que entende o aluno, que coloca ele para trabalhar junto com outros, que foi o caso dos professores de geografia. O professor de história também eu vi fazer um evento parecido, e o professor de educação física que fez aquele evento esportivo com a luta indígena. Isso foi bem eficaz, né, na questão da troca cultural. E aí as nossas propostas, uma delas foi essa questão de colocar trabalhos bimestrais que tivessem vínculo com diversos países e nessa questão seria um rodízio democrático, não ficaria só um trabalho para um país apenas. Tem a questão da escola, que é bem interessante também. A escola tem uma promoção de festas, danças, bailes, voltadas à parte cultural também. E a parte religiosa, eles buscam muito a parte religiosa também. Então, por exemplo, a escola tem um título de bilíngue, então eles têm um vínculo muito grande com a cultura americana. Então eles têm eventos como Spring Dance, que seria o baile de primavera. Tem agora que vai acontecer o Thanksgiving, que seria o dia de ação de graças, né, que seria um agradecimento a Deus. E tem também outros eventos que são de cunho cultural, multicultural, melhor dizendo, mas também de saúde pública. Então, por exemplo, eles veicularam muito a respeito do Outubro Rosa e agora nós estamos no Novembro Azul. Então, isso tem bastante também dentro da escola. Há algumas palestras com relação ao bullying, né, para qualquer um ir contra esse tipo de atitude. E também há a questão de palestras de outros profissionais, né? Para ver se o aluno o que ele quer seguir na vida, né? Vai conhecer, às vezes vai lá um delegado, vai um escritor, vai um artista. Então isso é bem, vai uma advogada, já foi um juiz. Então isso é bem interessante também na troca multicultural, acreditamos. E aí qual foi a nossa conclusão? Que esse projeto ele demonstrou que há a possibilidade de ter iniciativas simples que podem ter um impacto significativo na criação de um ambiente escolar mais inclusivo e onde as culturas dos imigrantes podem ser valorizadas, né? Só que a gente percebeu que a veiculação desse tipo de trabalho é muito mais fácil quando vem da via do professor para a coordenação e diretoria do que o contrário. Do contrário, a gente percebe que é mais resistência, quando vem do diretor, coordenação para os professores. Então é mais fácil pegar um professor, dar a ideia, sugerir algo e ele colocar, né, em prática, ele implementar, do que o contrário. É como se o diretor e a coordenação fossem mais atarefados com outras coisas do que tivessem tempo para isso. Agora o professor parece que consegue esse tempo e colocar em prática, e isso é legal também. E ele consegue ao mesmo tempo abordar vários alunos, né? Porque ele passa a informação ali do que ele quer, então ele dissemina bem rápido aquilo para todo mundo que está dentro da sala de aula. Então foi bem gratificante, né? A parte das metodologias que nós estudamos, design thinking, o brainstorming, nós conseguimos colocar em prática ali dentro da organização nossa de grupo, nós conseguimos fazer isso também, e isso foi importante. E também a parte da visualização da prática daquilo que nós estudamos na Univesp dentro da disciplina, mas vendo o seu brotar na prática, né? As iniciativas tendo êxito, algumas ainda não tendo um êxito que nós queríamos, que é aquela parte da integração do currículo, né? Mas isso depende de outras questões, mas aquelas que são menos onerosas, que não demandam muito dinheiro, né? Uma questão monetária de gasto, a gente viu que teve uma implementação muito boa e que é simples, não é só querer mesmo. Então foi bem gratificante e é isso. Agradecemos aqui para quem ficou até o final. Muito obrigado.